Nossa aula é sobre volume, capacidade, massa, tempo e temperatura. Então, nós vamos trabalhar com várias informações e vamos trabalhar com a área de cada um, tá bom? Vamos lá, volume. O que é volume? Volume é o espaço ocupado dentro de um recipiente. Exemplo, um cubo, um paralelepípedo, uma caixa d'água e etc. SI significa Sistema Internacional de Unidades. É uma unidade básica que engloba metros cúbicos, litros, segundos, temperatura Kelvin e grama, tá? Vamos lá, começando por um volume de um cubo, tá? Então, eu tenho um cubo e eu tenho o volume de um paralelepípedo. Vamos lá. Então, agora, eu não tenho somente a área superfície, eu tenho o que vai dentro da minha superfície, tá? O que vai aqui dentro, tá? Como que eu vou calcular todo o conteúdo que vai aqui dentro? Primeiro, eu calculo em metros cúbicos. Quais são as medidas que eu vou pegar? Se eu tô falando de um cubo, eu vou trabalhar com os lados. Como que eu calculo a área de uma superfície? Lado vezes lado. Como que eu calculo a área de um cubo? Lado vezes lado vezes lado. Então, eu tenho aqui, ó, a frente, eu tenho o lado e eu tenho a altura. Então, eu tenho lado vezes lado vezes lado. Ou L ao cubo. Quer dizer que eu vou multiplicar esse número 3 vezes. Volume de um paralelepípedo. Dentro do paralelepípedo, nós vamos calcular tudo que cabe dentro desse paralelepípedo. Como que eu vou calcular? C vezes L vezes H. C, comprimento, L, largura, H, altura. Então, eu faço comprimento vezes largura vezes altura. Eu tenho aqui um outro exemplo, eu tenho 3 cubos empilhados. Eu quero saber qual o volume total que cabe aqui. Bom, cada medida vale uma unidade de medida, de comprimento. Então, eu tenho volume igual lado vezes lado vezes lado. Então, 1 vezes 1 vezes 1, 1 metro cúbico. Como eu tenho 3 cubos vezes 3, 3 metros cúbicos, tá? Aí, eu trouxe aqui alguns exemplos. Vamos lá. Eu tenho aqui A, B, C e D, 2 cubos, 2 paralelepípedos. Então, como que eu calculo o cubo? Lado ao cubo, ou V igual L vezes L vezes L. Lado vezes lado vezes lado. Eu tenho aqui cada lado medindo 2. Então, eu tenho o volume é igual a 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8 centímetros cúbicos, tá? O B. Volume é igual a lado vezes lado vezes lado. Volume é igual, todas as minhas medidas têm 5, então eu tenho 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125 metros cúbicos, porque a minha medida agora está em metro. Vamos para o paralelepípedo. Então, o paralelepípedo eu tenho volume. Eu tenho comprimento, largura e altura. Então, eu tenho comprimento vezes largura vezes altura. Volume é igual a 4 vezes 2 vezes 2. Volume é igual 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16 metros cúbico, tá? Agora, aqui, ó. Volume é igual comprimento vezes largura vezes altura. Eu tenho aqui comprimento 4, largura 3 e altura 2. Volume é igual 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24 metros cúbicos. Tá bom? Vamos lá. Leitura de medida de volume. Eu tenho os múltiplos e os submúltiplos. Da mesma forma que nós trabalhamos centímetros, milímetros, nós vamos trabalhar também os quilômetros cúbico, hectômetro cúbico, decâmetro cúbico, metro cúbico e assim por diante, tá? Qual a diferença? Quando eu trabalho com metros,
somente metros ou centímetro, cada casinha valia 10. Quando nós trabalhamos com quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, metro quadrado, cada casinha eu multiplicava por 100. Quando eu falo cúbico, metros cúbicos, eu falo por 1000. Quer dizer, cada casa dessa vale 1000. Então, eu tenho aqui vezes 1000, mais uma casa vezes 1000, mais uma casa vezes 1000, mais uma vezes 1000, vezes 1000, vezes 1000, tá? Então, sempre multiplicando, quando eu vou de quilômetro para milímetros cúbico. Quando eu volto de milímetros para quilômetro, é a mesma coisa, eu volto o quê? Dividindo. Então, vou dividir por 1000. Vou dividir cada casa por 1000. Vou dividir cada casa por 1000. Vou dividir todas por 1000. Vou contar quantas casas, multiplico. É 2 casas? 1000 vezes 1000. É 3 casas? 1000 vezes 1000 vezes 1000. Depois, multiplico pelo número que eu quero transformar. Faço a transformação de unidades a seguir. Então, eu tenho 4 quilômetros cúbicos, eu quero transformar em metros cúbicos. Então, eu tenho aqui, ó, quilômetro para metro. Então, eu vou andar 1, 2, 3. Eu vou fazer 1000 vezes 1000 vezes 1000, que dá 1 milhão. E vou multiplicar por 4. 4 vezes 1 milhão, 4 milhões de metros cúbicos. Eu tenho aqui 10 decâmetro cúbico, eu quero transformar em metro. Do decâmetro para o metro, eu só vou uma vez. Então, eu faço 10 vezes 1000, que vai dar 10.000 metros cúbicos. 25 metros cúbicos em decímetros cúbicos. De metro para decímetro, eu vou andar uma casa. Então, eu vou multiplicar o 25 por 1000, que vai dar 25 decímetros cúbico. Agora, eu tenho 400 milímetros cúbico, eu quero transformar em centímetros cúbicos. Então, eu tenho milímetro e vou para centímetros. Se eu estou voltando, eu divido. Como eu estou andando uma casa, eu vou dividir 400 por 1000. Então, se você não quer fazer a divisão, é somente você contar as casas. 1, 2, 3,0. Então, dá 0,4, como se eu andasse 3 casas, tá? Centímetros cúbico. 320.000 centímetros cúbicos em milímetro. Então, eu tenho centímetros, e eu quero ir para metros cúbicos. Então, eu vou andar 1, 2 casas. Eu vou fazer 1000 vezes 1000, que dá 1 milhão, e vou multiplicar e vou dividir por 320.000. Se eu dividir os dois, 320.000 dividido por 1.000, 0,32 metros cúbicos, tá? Aí, vamos lá. Trouxe os exemplos, agora vamos para a medida de capacidade. A medida de capacidade é o volume máximo de conteúdo, podendo ser líquido, gás, etc., que um recipiente pode armazenar. A unidade padrão para medir a capacidade é o litro. Então, quando eu falo de capacidade, estou falando de litro. 1 litro é a capacidade de um cubo com 1 decímetro de aresta. Para encontrar o volume, utilizamos as fórmulas do volume em um cubo ou paralelepípedo. Então, volume é igual a lado vezes lado no cubo. E no paralelepípedo, comprimento vezes largura vezes altura, tá? Leitura da medida de capacidade. Quando eu trabalho com capacidade, eu tenho quilolitro, hectolitro, decalitro, litro, decilitro, centilitro, mililitro. Como que eu vou trabalhar essa distribuição quando eu for fazer a transformação, a conversão de uma medida para outra? Da mesma forma, multiplicando casa por casa, só que quando eu falo de capacidade, eu vou multiplicar cada casinha por 10. Então, de
quilolitro para mililitro, cada casa eu multiplico por 10. De mililitro para quilolitro, voltando, eu vou dividir cada casa por 10, tá? Isso vocês já aprenderam. O símbolo que eu uso, quilolitro, KL, hectolitro, HL, decalitro, DAL, litro, que todos já conhecem, decilitro, DL, centilitro, DL, mililitro, ML, tá? E aqui a equivalência, que são as medidas, 1000 litros, 100 litros, 10 litros, 1 litro. 0,1 litro, 0,001 litro, 0,001 litro, tá? Aí, vamos agora para a capacidade de massa. Massa, eu trabalho o quê? Grama, quilograma e tonelada. O quilograma, que é o quilo, é a unidade base para medir massa, tá? Então, 1 quilo é igual a 1000 gramas e 1 grama é igual a 1000 miligramas. Tonelada é um termo proveniente da palavra tonel e se faz referência a uma medida de massa e no sistema métrico decimal, cujo símbolo é o T. Quando eu falo de tonelada, eu simbolizo por T. 1 tonelada é igual a 1000 quilos, tá? Então, se eu tenho lá, quanto equivale 4 toneladas? Eu vou fazer 4 vezes 1000, é igual a 4.000 toneladas, tá? A tonelada é a unidade de medida usada para medir grandes quantidades de massa. Ela corresponde a 1000 quilogramas. Leitura de medida de massa. Aí a massa eu tenho grama, decigrama, centigrama e miligrama, que são submúltiplos. E os múltiplos, decagrama, hectograma e quilograma. E eu tenho a equivalência. Quilograma, 1000 gramas, hectograma, 100 gramas, decagramas, 10 gramas. Grama, 1 grama. Decigrama, 0,1 grama, centigrama, 0,01 grama e miligrama, 0,001 grama. Como que eu faço a conversão? Da mesma forma que você já vem trabalhando. Também, cada casa vai valer 10. Se eu vou de quilogramas até miligramas, eu vou multiplicar cada casa por 10. Se eu vou de miligrama até quilograma, voltando, eu vou dividir cada casa por 10, tá? Isso vocês já estão craque. Quem tiver dúvidas de como fazer o cálculo, volta lá no meu vídeo anterior. Temperaturas. Temperatura é uma das grandezas mais utilizadas no dia a dia e também nos processos industriais. As unidades de temperatura ou escalas termométricas são Celsius, Fahrenheit e Kelvin. A diferença do padrão de transformação de Celsius para Kelvin é 273 graus, tá? Como que eu transformo? Eu quero transformar uma temperatura de Celsius para Kelvin. Como eu sei que a diferença entre elas é 273, então eu tenho aqui, ó, 70 graus Celsius. Para Kelvin, eu vou fazer 70 graus mais 273 graus, que é igual a 343 Kelvin. 110 graus Celsius para Kelvin. Então, eu tenho 110 graus mais 273, 383 graus Kelvin, tá? Bem simplesinho. Tempo, horas, minutos e segundo. Isso todo mundo já está acostumado com relógio, celular, aparelho digital que já traz a hora, vocês conhecem os segundos, os minutos, sabe quanto equivale. Então, eu tenho os múltiplos, nome, símbolo e equivalência. Eu tenho o segundo, que eu simbolizo com S, minuto, minuto, hora, com H, dia, D. O dia equivale a 24 horas, 1.440 minutos, 86.400 segundos. 86.400 segundos. Hora, 1 hora tem 60 minutos, que tem 3.600 segundos. 1 minuto tem 60 segundos, tá? E o segundo é 1 segundo. Essa é a equivalência. Como que eu transformo? Qual tipo de transformação? Você vai ter de minuto para segundo, de segundo para minuto, de minuto para hora, vai depender do que o exercício vai pedir. Quantos minutos tem 2 horas? Bom, se 1 hora tem 60 minutos, eu faço
60 vezes 2, ou 60 mais 60. Então, 60 vezes 2, 120 minutos. Quantos segundos tem 2 horas? Bom, para eu transformar em segundo, 1 minuto tem 60, 1 hora tem 60 minutos. E 60 minutos, cada 1 minuto é 60 segundos. Então, eu faço 60 vezes 60, que dá 3.600 segundos, vezes 2 horas. Dá 7.200 minutos. Então, ó, 1 hora, 3.600 segundos. Mas eu posso calcular. 60 minutos vezes 60 segundos, 3.700. 1 hora. 2 horas, eu dobro, tá? Então, segundos. Quantas horas tem 5 dias? Bom, um dia tem 24 horas. Eu faço 24 horas vezes 5. 24 horas vezes 5, 120 horas. Quantos minutos tem 5 dias? Bom, um dia, eu já tenho até aqui pronto, 86.400 segundos, tem 1.440 minutos. Então, 1.440 minutos, vezes 5, eu tenho 1.440 vezes 5, 7.200 minutos, um dia. Agora, vezes 5, eu tenho 36.000 minutos em 5 dias, tá? Se você não tem a tabelinha, você vai calcular. Um dia tem 3.600, um dia 3.600 vezes 5, tá? Então, aí você consegue fazer o cálculo. Então, temperatura, já fizemos, tempo, horas, minutos e segundos, e é isso, pessoal.